Olha, estava louco para falar com o senhor porque é o seguinte, o Bolsonaro rapou o cofre, 1 bilhão e 600 milhões de reais da saúde, não sobrou dinheiro para comprar remédio, nós não estamos falando desses medicamentos muito caros para atender doenças raras, recentemente patenteadas, nada disso. Estamos falando de esparadrapo, linha de sutura, de seringa para dar anestesia no pronto-socorro. E agora, doutor Vecino, como é que nós vamos terminar esse ano? Olha, primeiro, bom Bom dia, é um dia, bom prazer estar dia. aqui com vocês. Bom Bom dia, dia. doutor Vecino. Não se preocupe, eu só fiquei triste de não conseguir ouvir as respostas do Dr. Atier, que eu estava curioso também. Mas, na verdade, nós só vamos saber como é que esse ano terminará o dia que a gente puder levantar o tapete, porque embaixo do tapete nós não sabemos o que, que tem e, com certeza, tem muita incompetência que está embaixo do tapete, né? Quer dizer, o que nós estamos enxergando é a ponta do iceberg, ou seja, as coisas que estão se denunciando, mas embaixo do tapete existe muito mais coisa. A comissão que está fazendo o acompanhamento aí para o início do novo governo já tem vindo a público e tornado pública essas sacanagens que o governo Bolsonaro está fazendo com a saúde pública brasileira, com a educação brasileira, com a ciência brasileira, com o povo brasileiro. Então, eu não me surpreendo com o que está aparecendo. O que eu tenho certeza é que isso é a ponta do iceberg. Existe muita coisa que ainda nós não sabemos. Essa coisa da vacina, que é a primeira denúncia que eles fizeram, é só a ponta do iceberg. A falta de medicamento, a falta de material nos hospitais. Tem poucos hospitais federais, são 6 hospitais no Rio, mais os institutos. Mas isso tudo está indo de roldão. No Rio de Janeiro já começou aí a descontratação, né, porque eram contratos temporários, de um monte de trabalhadores nesses hospitais federais do Rio, e o Rio vai sofrer bastante com a falta desses trabalhadores que estavam lá fazendo coisas na área da saúde. Então, se prepara, porque embaixo do tapete tem muita incompetência acumulada por esse fascínora que está nos governando ainda. Agora, doutor Vecino, quando alguém coloca em risco a saúde pública porque não teve competência gerencial, ele não está afrontando a legislação que diz, inclusive na Constituição, que é saúde e direito de todo brasileiro? Veja bem, há pouco, e por isso que eu queria ouvir a resposta do doutor que me antecedeu, né? Porque eu ouvi a pergunta, a Zambelli não tirou a arma em público, não saiu correndo atrás do cara, não sei o que, não sei quanto, aquilo não é crime eleitoral, ela não tinha que estar presa. Bom, eu não sou jurista, né? Mas usando o bom senso de um cidadão comum, depois de ver as cenas que eu vi várias vezes da Zambelli, eu diria, essa moça tem que estar ou presa ou no hospício, né? Porque ou é louca ou é uma criminosa, mas certamente é uma criminosa, né? Aqui, de novo, a coleção de crimes que o Bolsonaro cometeu, porém, nós tivemos 2 obstáculos intransponíveis que talvez a história venha a corrigir. O primeiro obstáculo intransponível chama-se Procuradoria-Geral da República. O PGR enterrou tudo que ele teria que ter desenterrado e proposto como ação à justiça. O juiz, como nós já sabemos, finalmente aprendemos por causa do caso Moro, o juiz não pode acusar e julgar, o juiz tem que julgar. Agora, a procuradoria tem que fazer o processo penal para que o juiz possa julgar. A procuradoria enterrou todos os processos. O procurador Oaras e a subprocuradora Lindora, né, com este nome, fizeram um estrago fantástico nas suas responsabilidades. E esta é a primeira explicação pela qual nada se investigou neste país. A segunda
é o papel do presidente da da Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira. Ele fez o segundo enterro, né? Todos os pedidos de impeachment absolutamente corretos, bem documentados, foram também para a gaveta do Arthur Lira. A começar de toda aquela investigação que foi feita pela CPI da Covid. A CPI da Covid demonstrou a incompetência do governo. Agora, nós, e eu acho que este é um recado que fica para o nosso futuro, né? Este é um recado que fica para o nosso futuro. Nós temos que revisitar as instituições que fazem com que este país pareça ser uma democracia. Nós temos que garantir que este país, além de parecer, é uma democracia. Para isso, nós temos que revisitar as instituições que fazem com que este país seja uma democracia. E a Procuradoria-Geral da República e o funcionamento do Congresso são dois elementos fundamentais para um futuro governo. Nós temos que garantir que não venha a acontecer golpes de Estado como o que aconteceram com o Temer fazendo aquele serviço sujo em 2015, 2016. Nós temos que garantir que coisas como as que aconteceram durante os 4 anos deste governo, em que não se verificou absolutamente nada, não voltem a acontecer. Por quê? Porque a democracia sofre. Porque o povo brasileiro sofre. Porque nós tivemos praticamente 700 mil mortes pela Covid, por incompetência de um governo que nós não fomos capazes de controlar e de colocar novamente nos eixos. Então, está na hora da gente rever este sistema de freios e contrapesos que deve existir numa democracia funcional. A nossa democracia não é funcional. Passar esses 4 anos, do jeito que nós passamos, com este fascínio, com este grupo de incompetentes, e ainda ter que ver gente sair na rua com um revólver contra um cidadão comum, como aconteceu com a Zambelli, e ainda ter que ver falta de medicamento, falta de estrutura na ciência, na educação, na saúde brasileira,